Pensando Católico, para refletir, orar e aprender. Aqui é Lúcia Queiroz e o assunto de hoje é a quarta-feira de cinza, a quaresma e suas práticas. A quarta-feira de cinza representa o primeiro dia da quaresma. A origem deste nome é puramente religiosa. Este simbolismo faz parte da tradição demonstrada na Bíblia, onde vários personagens jogavam cinzas nas suas cabeças, como prova de arrependimento. Na atualidade, as cinzas utilizadas nesse ritual provêm da queima dos ramos abençoados no domingo de Ramos do ano anterior. A estas cinzas mistura-se água benta. De acordo com a tradição, o celebrante dessa cerimônia utiliza essas cinzas úmidas para sinalizar uma cruz na fronte de cada fiel, proferindo a frase: "Lembra-te que és pó e que ao pó voltarás", ou a frase: "Convertei-vos e crede no Evangelho". Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão, a Igreja Católica aconselha os fiéis a fazerem jejum e fazerem abstinência de carne. Essa tradição já existe há muitos anos e tem como propósito fazer com que os fiéis tomem parte do sacrifício de Jesus. Assim como Jesus se sacrificou na cruz, aquele que crê também pode fazer um sacrifício, abstendo-se de uma coisa que gosta, nesse caso, a carne. Iniciamos então a Quaresma. A Quaresma é um período de 40 dias que antecede a principal celebração do cristianismo. A Carta Apostólica do Papa Paulo VI, a Quaresma tem seu início na quarta-feira de cinzas e termina antes da missa de lava-pés, na quinta-feira santa, quando se dá início ao tríduo pascal da paixão, de morte, sepultura e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante os 40 dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa, os cristãos se dedicam à reflexão e à conversão espiritual. Normalmente se recolhem em oração e penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele suportou na cruz. Uma curiosidade: na Bíblia, o número 40 é frequentemente citado para representar períodos de 40 dias ou 40 anos que antecedem ou marcam fatos importantes, como os 40 dias do dilúvio da Arca de Noé, os 40 dias de Moisés no Monte Sinai, os 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto e, por fim, os 40 dias que Jesus passou no deserto antes do início de seu ministério. Mas voltaremos a refletir sobre a Quaresma, preparatória para a Páscoa. Durante a Quaresma, a Igreja propõe que os fiéis façam uma reflexão sobre a vida e se arrependam de seus pecados. Os cristãos são convidados a escutar a palavra de Deus, praticar boas obras e relembram os passos de Jesus. A Igreja estimula boas ações para que todos possam se sentir mais próximos de Jesus Cristo. Muito além de cerimônias e penitências, a Quaresma é um momento perfeito para pedir perdão e se reconciliar com as pessoas que você ama. Ela representa uma oportunidade de tirar o ódio, o rancor e a inveja de nossos corações. O tempo sagrado prepara todos os fiéis para Jesus crucificado e renovar as esperanças com o milagre da ressurreição. Somos chamados a dedicar um tempo maior à oração, à penitência e a exercitar mais a caridade. Esta é a essência da Quaresma, mas vamos aprofundar um pouco em outros aspectos. A Quaresma quer nos remeter, em primeiro momento, aos 40 dias que Jesus passou em jejum no deserto. Jesus, depois do batismo e ter recebido o Espírito Santo, foi para o deserto da Judéia e foi tentado pelo mal. Durante esse período, o diabo apareceu para tentá-lo. Ao vencê-lo, Jesus assumiu sua missão. A tentação de Cristo é um episódio da vida de Jesus relatado em 3 evangelhos. No Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, e Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Como Jesus jejuou e se isolou 40 dias no deserto, nós precisamos procurar nosso deserto nesses 40 dias que antecedem a Páscoa e assim exercitar de forma veemente as práticas do jejum,
abstinência, penitência e, sobretudo, da oração e da caridade. Então, busque seu deserto. Não temos condições de nos retirar durante 40 dias para o deserto, mas podemos encontrar algum tempo para pensar, meditar, rezar, enfim, refletir e decidir dar passos nesta caminhada. O mais difícil será o primeiro, nos convencer de que necessitamos disso. Geralmente tão cansados de nosso corre-corre e de nossas preocupações que não queremos nos distrair. E a sociedade faz de tudo para nos divertir, para evitar que reflitamos. Conversão é essa passagem de uma atitude velha para uma nova. É transformar o modo de ver, pensar e agir à luz do Espírito Santo e da fé que enobrece o coração. O deserto significa um momento de recolhimento, de introspecção, de busca de reconhecimento do nosso íntimo, das nossas falhas e de tudo que constitui o valor em nossas vidas. Busque então momentos de reflexão, autoconhecimento nessa quaresma. Tenha em sua mente e peça a Deus a capacitação e os discernimentos necessários para ser um cristão por excelência. Viva de forma diferente essa quaresma. Parafraseando o religioso Vitor Franco, missionário passionista, faça uma pequena lista com suas propostas, mas essas serão prioridades a serem seguidas. Por exemplo, escreva assim: nessa quaresma vou praticar o jejum, além da quarta-feira de cinza e da sexta-feira da paixão, vou também jejuar em mais 2 sábados. Quero dar esmolas, como obras de misericórdia. Vou visitar 2 amigos que se encontram em momentos de fragilidade pessoal, por doença ou por problemas pessoais, como desemprego, luto, conflitos familiares. Acrescentarei: vou rezar uma oração breve por alguém e o farei aos domingos pela manhã. Faça uma lista pequena para não se perder nesses 40 dias. Às vezes, buscar muito é ficar estagnado no desejo apenas, mas o que for colocado em sua lista deve se dedicar e cumprir. Parece pouco para 40 dias, mas sabemos que a vida com tantas demandas que vivemos, se conseguirmos fazer um pouco, já é um bom princípio para a caminhada. A penitência interior do cristão pode ter expressões muito variadas. A Escritura e os padres insistem, sobretudo, em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem a convicção em relação a si mesmo, a Deus e aos outros. Vamos ficando por aqui. E na segunda parte refletiremos mais profundamente sobre a prática do jejum, da abstinência, da esmola, da meditação, da oração e da confissão como formas de bem viver a quaresma. Vamos encerrar com a escuta da palavra de José Tolentino Mendonça no livro Um Deus que Dança, itinerário para a oração da editora Paulini. Fazer jejum das palavras. Senhor, ajuda-nos a fazer jejum das palavras desnecessárias, ruidosas, poluídas, das palavras dúplices e opulentas, das palavras que atropelam, das palavras injustas, das palavras que divergem e atraiçoam, das palavras que separam. Ajuda-nos a jejuar das palavras que te escondem, das palavras em que o amor não emerge, das palavras confusas, ressentidas, atiradas como pedras, das palavras que amuralham a comunicação, das palavras que nada mais permitem senão palavras. E nesse jejum, abramos mais o coração àquele silêncio no qual os encontros verdadeiros se insinuam. Encerramos assim o Pensando Católico, alguns momentos especiais para refletir, orar e aprender sobre nossa Igreja.